Então, pessoal, esse vídeo ele é importantíssimo para vocês entenderem a bagunça, né, das atividades orientais, né? Eu acho que nem só orientais, as atividades, né, aqui no Brasil, só que brasileiro entende, né? A gente vê essas bagunças o tempo todo. Ontem, né, tive duas decepções com ex-alunos, tá? Na primeira, né, que não é importante para esse vídeo, um aluno inteligente, né? Eu entrei sem querer na rede social dele, né? E o cara tá com o boné do MST, tá? Eu não curto política, né? Esse lance de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, eu cagueando. Mas, pô, defender Lula, defender MST é foda, né? Eu não voto em Bolsonaro, tá? Na verdade, eu não voto já desde... Eu votei no Lula, naquela primeira ali, acho que foi 2002, por aí, a primeira vez que ele se candidatou, né? Vamos dar uma chance pro cara para ver se ele faz alguma coisa, o cara só fez merda, tá? E eu, desde essa época, eu não voto em nada, em ninguém, tá? É, na verdade, eu votei até no Mestre Hulk, o Mestre Capoeira, eu participei da, como é que chama, da candidatura dele, ajudei na divulgação, né? O Mestre Capoeira que eu conheço, né? Queria ajudar a capoeira. E a minha segunda decepção de ontem, com um ex-aluno, um aluno que era um cara mais tranquilo, né? Mais humilde, e não era um dos meus alunos com nível alto, né? Na verdade, ele tinha um problema, ou tem, de fibromialgia. Ele fugia muito dos combates, né? Principalmente com luva, porque sentia dores, né? Isso que ele falava, né? Eu não sei se é verdade. Porque eu já tive um aluno que, quando começou a parte de combate com luva, quando ele chegou no nível de combate com luva, ele criou uma doença que ele falava que se ele levasse um soco na cabeça ele morria, né? Então não dá para saber, né, se é verdade ou não. E esse aluno mandou uma mensagem no Instagram falando assim: eu quero me tornar um professor de Kung Fu. E eu mandei o meu WhatsApp para ele, ó, entra no meu WhatsApp. Ele entrou no meu WhatsApp, rápido, e começou a falar. Eu não sei se ele estava alterado, que ele não era assim, tá? Não sei se ele estava bebendo, ou se cheirou, ou se fumou maconha, porque ele tava bem, ele parecia alterado, tá? E eu acho que antigamente ele não fazia esse tipo de coisa. Eu sou contra, tá? Contra a bebida e contra as drogas. É, é, e daí, ele veio com um papo que vira professor, né? Quer que eu dê título de professor para ele. Ele já tem muito tempo, e ele meteu a porrada nos caras do Muay Thai, né? E começou a contar umas histórias que às vezes ele falava que foi desafiado, depois ele fala que ele já meteu porrada nos caras, né? E ele falava que tinha 4 anos de treino comigo, e depois falava que tinha 6 anos, ele ia mudando, né? E fala que ele era o melhor aluno que eu tive, isso não é verdade, tá? Ele é um nível bem baixo, assim, dos meus alunos. Tu pega aí 1.000 alunos, ele vai estar ali entre os, né, os 100, 50, ele vai estar ali embaixo. E daí ficou insistindo nisso, que metia os porradas nos caras, e o cara veio desafiar ele metia a porrada, e que ele quer se tornar professor. Eu falei, cara, aqui é aluno. O aluno, ele vem, paga mensalidade, né? Eu vou dar uma assistência, tá? Igual está acontecendo com os meus alunos do WhatsApp, né? Onde eu pego meus alunos, envio as aulas, peço para eles gravarem o treino deles, né? Eles
envio o vídeo, eu analiso, depois eu falo, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tem que consertar, grava de novo, conserta e grava de novo. Aí eu vou analisando, certo? Eu peço isso para os meus alunos do WhatsApp. E daí ele ficou insistindo nesse papo, né? Que era o meu melhor aluno, não é. Que vencia meus alunos tranquilamente, que lutava, o cara mal lutava, né? Não sei de onde tirou, ele já estava mentindo, ele mesmo falou que estava mentindo em relação ao Muay Thai, né? Os caras do Muay Thai. E numa dessas ele falou para um desses caras, o que é isso aí que você está usando? Ah, eu luto Wing Chun, sou instrutor formado pelo Alex Serra. Eu tenho toda a conversa gravada, tá? Eu bloqueei ele, eu não aturo esse tipo de coisa, mas tá salvo, tá tudo salvo. Né? E daí ele foi insistindo, falando, ó, aluno, vai pagar mensalidade, vai acontecer isso. Tem uma hora que eu fiquei puto, né? Já foi na hora de bloquear, eu falei, ó, eu tô trabalhando, ele tá atrapalhando meu trabalho, né? Ele ficava mandando mensagem sem parar. E falando, o Kung Fu 21, né? Não, eu quero ser professor de Kung Fu 21. Eu já falei, ó, não é 21, é o Wing Chun, né? E expliquei pra ele, ó, 21 era um cara aqui no Brasil que criou o Kung Fu 21, né? Existiu isso, eu não sei se ainda existe esse cara, né? Criou o Kung Fu 21. Não sei nem se era pra zoar o pessoal do Wing Chun da época, isso tem muito tempo, isso aí tem uns 20 anos atrás, eu acho. E eu mandei uma mensagem já direta pra ele, olha só, você não vai ser instrutor. Você era do nível Sinintal, você era do primeiro nível, estava naquela transição de Piman, que aconteceu na minha academia, para o Hunsui. Ele estava no nível Sinintal ainda, né? E eu falei, se você quiser aprender, né, que eu sempre falo aqui, você vai entrar, vai pagar mensalidade, vai assistir os vídeos. Eu estou para iniciar minha viagem, vou passar eu já ia passar na cidade onde ele mora, próximo, né? Que ali tem uns parques naturais que eu quero filmar, tirar foto e tal. Que eu não conhecia, são parques interessantes. E ele insistindo nisso. Não, eu quero ser seu instrutor, eu quero ser seu instrutor. Eu falei, cara, no nível baixo, você não foi meu melhor aluno, né? Os melhores alunos foram o Francisco, o Rafael e o Guilherme, né? O japonês. Tiveram mais tempo comigo, né? Principalmente o Rafael e o Guilherme. O Francisco acho que teve uns 6 anos de treino comigo. 6 anos aqui, maioria aula particular. E ele já estava, desde o início da conversa, já estava falando, não, que eu quero ser instrutor, ser filiado, não sei o quê, montar um núcleo, papapá. E eu nem preciso falar isso, que eu posso dar aula escondido aqui, né? Falar que sou professor, sou mestre, dar aula escondido. Mas eu quero me filiar a você, porque eu vejo os vídeos de todo mundo, os vídeos são uma merda, e eu vejo você falando umas coisas legais que eu já tinha treinado contigo e tal, e ficou insistindo nisso, né? Eu até falei com ele, cara, o que você treinava lá atrás não é o que eu ensino hoje, é totalmente diferente, porque eu estou sempre evoluindo, né? Naquela época estava a transição de Piman para Hunsui. Hoje já tem a transição de Hunsui para Tianjin, né? Até o pessoal, os últimos alunos ali na academia, já se for treinar comigo hoje é diferente, né? A movimentação. E o pessoal que está treinando comigo agora, exatamente agora, eu já estou fazendo evoluções, já estou melhorando, estou deixando mais agressivo, né? Estou incorporando outras coisas, né? Com técnicas do passado que são muito mais violentas, tá? Que é voltado para combate rua, para guerra, né? E eu não posso pegar uma pessoa assim, que está desequilibrada, e passar esse tipo de conhecimento, né? Vai fazer merda, né? Eu já dou aula há muito tempo, tá? Muito, muito tempo. Eu comecei a dar aula, eu tô com 47. Eu comecei a dar aula ali com uns 16, 17, né? Então já são uns 30 anos de dando aula de arte marcial.
Quando eu era novo, eu vi o mestre Camisa falando da capoeira. Pessoal novo, vocês têm que treinar, vocês têm que aprender, não ficar ligado em dar aula, né? Mesmo os graduados, não ficar ligado em dar aula. Tem que treinar, né? Deixa quem sabe ensinar. Existe uma música assim na capoeira. Quem não sabe não ensina, deixa quem sabe ensinar. E não escutei o mestre e eu graduado novo, né? Monitor, aluno graduado. Eu comecei a dar aula, né? E hoje eu entendo o que o Camisa falava, porque eu hoje, né? Eu deixaria o aluno ali um tempo treinando, um bom tempo treinando, né? Podia fazer até um estágio, né? Mas sem cobrar nada, para começar a entender como se dá aula, ensinar como se dá aula, que não é só chegar e dar aula de qualquer jeito. Isso leva tempo, tá? Para depois de ter um nível, um bom nível, começar a dar aula, um bom nível de conhecimento, um bom nível de combate, né? Aí tem condições de dar aula. Até psicológico, né? Você vê um monte de gente aí fazendo merda dando aula. Vê direto isso. Quem é do meio, né? Vê direto. Sai até reportagem, às vezes, na TV. Olha, o professor fez merda, tal. Mas isso, um ou outro que vai pra TV, acontece muita merda por trás, cara. Vocês não têm noção. Então esse lance que o pessoal tem de querer dar aula rápido, pegar certificado rápido, é uma furada, né? Imagina essa situação. Isso já aconteceu comigo, várias vezes. Você está dando aula, entra um cara que já pratica luta, o cara veio do karatê, o cara veio da luta livre, do jiu-jitsu, do muay thai, do taekwondo, o cara veio de outra luta. E ele quer treinar contigo o Wing Chun, né? Vamos falar do Wing Chun. E daí, na hora da sombrinha do combate, um combate leve, né? Sem contato, só toque, um toquezinho leve. Esse aluno, que é graduado em outra luta, ele despirocado, ele quer te testar. E em vez de ele fazer devagarinho, ele te ataca de verdade. Tá? E aí? Você não está preparado, né? Você é um cara que pegou certificado em 2 dias, que vem acontecendo aqui, né? Ou 3 meses, não importa. Você tem pouco tempo de experiência de combate, ou um combate nenhum, né? Muitas escolas nem treinam combate. Aí vai fazer essa brincadeirinha e o cara te mete a porrada na frente de todo mundo, né? Dos alunos, dos pais. E aí? Isso acontece. E se vier um desafio, uma pessoa vai te desafiar? Eu já abri aqui, já falei, ó, quem quiser vem aqui, cai na porrada comigo. A gente vai ali pra rua e cai na porrada. Tá? Eu tô preparado, né? Mesmo estando fora de forma, mas eu tô voltando a treinar. Eu tô preparado, tenho experiência para isso. Isso eu já vi acontecer no Kung Fu, na capoeira, em Muay Thai, em várias lutas, né? Um cara totalmente preparado começa a dar aula. Aí acontece essas merdas, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui, tá? Eu tinha um aluno, né? Altura boa, tinha 1,80 m, 1,80 m, boa estrutura física. E ele tinha essa mania de me testar. Ele foi me testar umas 2 ou 3 vezes. A gente fazendo esse exercício leve de sombrinha, do nada ele entrar com um golpe muito agressivo, né? Eu me defendia e parava a mão na cara dele. Parava um chute, dava um toque, né? Até que um dia ele se machucou. Ele entrou com um chute, eu me defendi, o pé dele e o dedo dele quebrou, né? O dedão do pé fez um triângulozinho assim para fora. Depois disso ele sumiu, né? É um cara legal. Acho que ele está aqui no canal. Não sei se ele ainda está no canal, mas ele estava aqui no canal. E tinha um outro aluno, né? Que até esse do boné do MST, que ele era bem agressivo, né? E ele, numa certa aula, ele começou a atacar uma menina de 13 anos. Ele já tinha uns
19, 20, 21, não sei. Ele já era adulto, um adulto jovem. E ele foi pra cima da menina com uma agressividade. A menina tinha 1 mês ou 2 de aula. Ele já tava ali com uns 2 anos de aula, eu acho. Eu falei, cara, eu parei e falei, ó, não ataca a menina, né? Se você não quer fazer o exercício mais tranquilo com ela, você tem que treinar o combate assim pesado comigo. E todo mundo aqui é iniciante, você também, tá? É novo, tem 2 anos, mas é novo pra mim. Né? Enquanto algumas escolas o pessoal com 2 anos já é faixa preta, pra mim é novo, é iniciante. Cara, eu falei, quer lutar assim? Luta comigo. Aí eu troquei as duplas e ele veio lutar comigo, né? E ele veio entrando com vontade mesmo, era exercício devagar, né? Uma sombrinha leve, sem contato, ele veio com tudo, né? O cara veio com tudo, dá uma porrada. Eu fiz só isso aqui, ó, bum, parei, tá? Eu não entrei, não penetrei, eu só parei, defendi, parei. Ele veio com tanta vontade que eu defendi o soco dele e ele deu uma testada na minha mão, né? Isso foi a segunda vez que aconteceu isso, né? Não com ele. Depois passou mais 1 ano ou 2, entrou aquela moda daqueles socos Superman, que eles fintam, chute, dão um pulo e soca pulando, né? O pessoal da MMA estava usando muito. E ele quis testar aquilo comigo, né? Acho que para ver se eu conseguia defender, ele queria ver como que era a defesa disso. E ele pulou, né? Tem um reflexo bem desenvolvido. E ele pulou para dar soco em mim com vontade, ele veio com tudo. Ele deu um avanço e pulou, também era um treino leve. Eu levantei só, botei o calcanhar assim para cima e pegou aqui na pontinha do externo. Parei o chute, eu nem dei o chute, só levantei a perna. Ele caiu no chão. Né? Uma vez eu tava treinando com um rapaz, né? Que é um cara bem legal também. Tava 3 alunos nesse dia na academia, tava vazio. E aí eu comecei a botar muita sombrinha, né? Que eram 3 pessoas que gostavam de treinar combate. Do nada, acho que era só braço no treino. Né? Que às vezes eu botava só braço, depois do braço e perna, ou só perna. E do nada, é forte, pedreiro forte. A gente fazia devagarinho. Do nada ele veio com tudo pra entrar numa baiana, né? Um double leg. Cara, eu treino luta de chão. Já treinei luta livre, já treinei jiu-jitsu um tempo, né? Bom tempo. Uns 15 anos de jiu-jitsu. E eu tive um professor de capoeira, o Canguru, né? O mestre Canguru da barra da capoeira. Que quando eu era novo ele treinava muito isso. Que um cara vem te agarrar, você dobra as 2 pernas. Eu vou mostrar isso, eu tenho até vídeo, já em vídeo antigo ensinando isso. Você dobra as 2 pernas, deixa o cara... Quando o cara te puxa e você já dobrou a perna, que foi o que aconteceu quando eu estava esperando essa baiana, você agarra a pessoa, traz ele pro chão, roda por cima dele, igual o Ken faz no Street Fighter, que ele dá pega a pessoa, rola e cai por cima. Eu fiz exatamente isso. Né? Eu já tinha feito isso na roda umas 2 vezes. E ele entrou com tudo, agarrou. Peguei o aluno, rodei. Aí comecei a dar uns tapas. Pá, pá, uns soquinhos leves assim, secos, né? Na costela. Uns tapas assim na cabeça. Pra ele entender, ó. Cara, não dá. Né? Então eu tive um aqui recente, aqui em casa, né? Eu tinha até gravado, eu apaguei. Um dos meus últimos alunos, né? Esse que eu falo que são um dos 3 melhores, o Francisco. O Francisco quer me despirocar, fazer umas merdas. E ele começou a assistir um desenho de boxe, né? Esses animes de boxe, acho que japonês, sei lá. Eu não assisto esse anime, não sei nem o nome. Ele vinha sempre fazendo as coisinhas de boxe, né? Você pode ver que até um vídeo de aula particular ele tá fazendo essa movimentação de boxe, ele não tá fazendo Wing Chun, ele tá fazendo boxe. Né? Ele veio tentar me bater usando boxe, que ele viu no desenho. E daí ele partiu pra cima aqui no animal, querendo me bater. Aí eu defendi. E do nada ele deu um cruzado muito forte, né? Eu só joguei o corpo para trás, o cruzado passou, ele rodou. Foi tão forte que ele rodou e caiu no chão sozinho, né? Eu dei esporro pra caramba, cara. Se você tá treinando assim com aluno,
novo e dá um soco desse, você pode até matar a pessoa, né? Ainda mais que a gente tá treinando sem luva, ele tá treinando com a mão livre, a sombrinha. Pode matar a pessoa. E desse esporro. E ele sempre vinha para me testar, né? Uma vez ou outra ele vinha para me testar. Uma vez ele veio, eu tava falando devagar com ele, ele veio e me empurrou contra a parede. Aí eu defendi, afastei ele. Aí eu vi como ele ia atacar, que tava treinando, vendo muito esse história de boxe, desenho de boxe. Ele mudou a base, botou a direita para trás, eu mudei a base. Tem um soco que eu gosto do karatê, que eu gosto de usar. Botei a esquerda na frente, eu sempre luto com a direita na frente. Quando eu mudo a base, vai acontecer alguma merda, né? Eu mudei a base também, ele veio para me dar um soco na cara direto. Eu tirei, avancei, né? Aquela tiradinha do karatê e dei um soquinho no externo, assim, ó. Só um toque. Caiu no chão sem ar, né? Então eu tive várias vezes situações assim, né? Agora imagina você que não tem condições nenhuma de dar aula, pensa que tem nível alto, né? É um iniciante, esse pessoal que se forma em 2 dias e pensa que tem um certificado, começou a dar aula, já é sinistro. Eu já vi isso acontecer, de o cara botar o narizão lá pra cima pensando que é professor e não é, não tem condições nenhuma. Cara, eu vejo isso no aterro. Eu passo de bicicleta às vezes aqui, no aterro, nas praças que tem aqui, na Zona Sul. O pessoal dá aula de boxe, cara. O cara sem condições nenhuma de dar aula. Às vezes o cara é professor de educação física e tá dando aula de boxe. E não tem instrução nenhuma de boxe, né? De Muay Thai. O pessoal socando assim, de qualquer jeito. Eu olho assim, eu passo olhando, caralho, que absurdo. Eu conversava muito com um colega aqui, ele já faleceu, um grande professor de Muay Thai e de luta livre, principalmente luta livre aqui da área. Já faleceu, teve um câncer. A gente parava ali na rua e ficava conversando e falou, cara, é um absurdo, você passa na TV e vê esse pessoal dando aula de boxe, Muay Thai, ensinando os caras socando de qualquer jeito assim. Uma irresponsabilidade do caramba, né? Eles não sabem a merda que estão fazendo, porque tá ensinando errado, pode causar uma lesão na pessoa. A pessoa está pensando ali que está aprendendo a lutar de verdade, vai passar por uma situação de rua, vai levar um piau, né? Vagabundinho vem assaltar, que é cheio de vagabundinho, cracudinho, vem assaltar, pensa que é lutador. Ainda mais esse pessoal que, desse estilo que fica ensinando defesa contra faca, defesa contra arma. Ensina cada besteira, essas besteiras de filme de Jack Chan, né? Os caras nem lutam mesmo. Cara, arte marcial é complicado, né? Você está treinando uma pessoa para sobreviver na rua. Eu não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui no centro do Rio de Janeiro é meio estranho, né? Vai passear lá de noite no centro do Rio de Janeiro para você ver, né? Parece uma coisa meio Mad Max, aqueles cracudinhos passando, correndo para um lado para o outro. Do nada vem um, 2, 3, 5, te puxa. Eu tinha uma situação com um aluno da fantasia, tá? Ele é o menino que ficava imitando, já falei sobre isso, é o menino que ficava imitando Cavaleiros Zodíacos na frente da corrente do saco, né? Acabava a aula e ele ficava imitando Seiya. E ele lutava direitinho, tá? Ele lutava direitinho, tá? Ele é iniciante, primeiro nível, o primeiro nível já com avançado, já para passar para o segundo nível, de 8, na minha escola são 8 níveis. E rolou uma situação no centro da cidade com ele. Tava tendo mais obras, né, na calçada. Acho que era para o VLT. Eles colocaram os trilhos da VLT. Isso já tem um tempão, pra vocês verem. E a calçada ficou reduzida. Tinha aqueles tacumes, aquelas madeiras ali separando a obra da pista para a calçada, né? Então não tinha muito espaço para passar. E um cara veio assaltar ele, né? Ele se defendeu e meteu a porrada no cara. Deu umas porradas no cara. E o cara caiu. Em vez de ele pegar e ir embora, né? Vai embora, sai dali. Ele ficou botando guarda. O cara veio mais uns 3 ou 4 e meteram a porrada nele. Lutaram ele, né? Veio uns 2 por trás, 2 pela frente, 3 pela frente, meteram a porrada nele.
Aí eu falei, ué, tu teve sorte que os caras não te deram facada, né? Cara, mete a porrada e vai embora, né? Quebra o cara todinho e vai embora. Você parou o cara para levantar, chamar os amigos, né? Porra. E eu já tinha explicado umas coisas assim para esse pessoal, para meus alunos. Eu explico umas coisas assim para eles, né? Que na rua não é como no filme. Eu vou contar umas situações que aconteceram comigo, com os meus alunos, tá? Um dos meus alunos saiu daqui da academia e se mudou para São Paulo. Iniciante, ele era do primeiro nível, né? Desse pessoal que já estava no primeiro nível já avançado, aí, com uns 2 anos de treino, já vai para o segundo nível. E do nada o cara montou uma academia. O cara ele se mudou para uma cidade interior, o cara montou uma academia, né? Eu fui saber pelas redes sociais. Eu já tinha montado um espaço numa casa e tal. Tá dando aula, né? Sem minha autorização. Eu tinha uma menina, ela veio fazer aula de yoga comigo, tá? Tinha aula de yoga, eu já pratico yoga, eu comecei junto com Kung Fu. E ela, com 1 mês de aula, ela não sabia, ela só sabia fazer a ponte, que ela já veio da capoeira e sabia fazer a ponte, né? Ela, com 1 mês de aula, acho que a avó dela morreu, uma tia morreu, em uma outra cidade aqui do Rio, e ela ganhou uma casa de herança. Ela se mudou para lá, com 1 mês de aula, montou a academia dentro da casa e começou a dar aula de yoga. Nas fotos dela, de apresentação da academia que ela montou, só tinha ponte, ela só sabia fazer ponte. Ela não conseguia nem botar a mão toda no chão. Não sabia fazer nada, tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre tempo. Eu já falei sobre o Wing Chun, mas não é só o Wing Chun não, as outras artes também virou bagunça, tá? Tempo de se formar, você quer fazer yoga, quer fazer dança, quer fazer outra coisa, eu sou desses meios. É a mesma merda, tá? Deixa eu ver. Teve um pessoal que eu falei umas verdades pra ele. Eu falei, ó, cara, vocês não querem aprender a lutar. Vocês querem fantasia. Eu não vou ensinar fantasia. Eu não vou graduar vocês. Vocês vão treinar combate. Os meus alunos, assim, uma galerinha que já tava primeiro, segundo nível ali. Acho que era tudo primeiro nível. Primeiro nível, esse pessoal. Primeiro nível iniciante, intermediário, mais avançadinho já para passar pro segundo nível. E o mais velho falou assim, mas é a fantasia que a gente gosta. Foi aí que eu já falei sobre isso, que eu fiquei decepcionado. E daí eles saíram. E eu fiquei sabendo depois que eles montaram um grupo de treino entre eles. Tá bom, monta um grupo de treino para vocês. E já estavam pensando em dar aula, né? Depois se filiaram com aquele pessoal que é o último aluno do IPMAN. Alguns deles se filiaram esse pessoal do último aluno do IPMAN, né? Um deles até tinha... Cara, os dois, acho que 2 deles se filiaram. Não durou nada, ficou pouquinho tempo. Cara, os caras tinham 1 ano de treino comigo, ou menos, né? E provavelmente iam se tornar professores. E ainda falaram um monte de merda. Falaram, não, cara... Eu tinha uma mania de falar assim, ó, meus alunos. Eles perguntaram, quanto você ficou na China? Fala assim, 1 dia. Por quê? Era uma brincadeira minha. Porque quando eu fui pedir o visto pra China, o cônsul só me deu 1 dia para me sacanear. Por quê? Porque eu precisava mostrar o pagamento de todos os dias de hotéis. E eu só tinha um. Porque quando eu fui comprar passagem, o cara falou, você só precisa pagar um hotel e eles vão te liberar. Porra nenhuma. Então, baseado nisso, eu falava para meus alunos, só fiquei 1 dia. Mas se você for ver minhas fotos, vou fazer até um vídeo mostrando isso, você vê, eu tenho várias fotos em Hong Kong. Eu tenho 2 com Ipchum. Você vê que eu tô diferente. Numa eu tô mais forte, cabeça raspada, na outra eu tô com cabelo maior e bem mais magro, né? Você vê a diferença dessas 2 fotos. São épocas diferentes. Mas aí eles falam, ficou uns dias lá, né? Eu tenho 9 meses de China. É o total de 3 viagens. 3 para Hong Kong e 2 atravessando a China. E cara, isso é uma bagunça, né?
Esse cara que me procurou, eu bloqueei, ele deve estar aqui, ele falou que está aqui no canal. Se ele assistiu o vídeo, se ele vier me falar comigo, eu já bloqueei, eu fiquei decepcionado com ele. Ontem eu fiquei decepcionado. Cara, provavelmente vai dar aula, né? Vai dar aula ali para a Serra ali do Rio de Janeiro, né? Ali para cima vai dar aula. E se caso os alunos dele estiverem, se ele falar que é formar, que eu formei ele, os alunos agora vão saber. Eu nunca formei ninguém instrutor. Vou formar um instrutor é difícil. Eu não sou aqueles caras que vai botar cartaz na internet falando curso de Krav Maga, curso de Wing Chun, curso do Karatê, curso do Ninja, vire um instrutor online. Isso não vai rolar, tá? Não vai rolar, não vai rolar. Não é bagunça. O meu canal aqui é para mostrar a bagunça desse pessoal. E daí os caras querem me procurar por fazer parte da bagunça, né? A minha ideia é evoluir a arte. Os caras querem ganhar dinheiro em cima de vocês. A maioria desses caras que dão aula se formaram assim, rapidinho, né? Teve um caso, já contei aqui, esse é um rapaz online, me procurou, quis fazer aula online, e daí ele queria fazer aula, ele gostou dos meus vídeos antigos, né, que eu já tinha canal que eu já tirei do ar, e ele falou que queria aprender. Então, tá bom. Comecei a passar alguns vídeos para ele, né? Na época ele me enviou uma webcam que eu não tinha, ele me enviou uma webcam. Instalei no computador, comecei a explicar algumas coisas para eles, fundamentos, parte técnica, coisa bem básica, né? O cara sem noção, numa dessas aulas, ele para e fala assim: Alex, eu vou sair agora da aula porque eu vou comer a minha mulher. Porra, isso é coisa que se diga, né? Pessoal meio sem noção, né? E daí passou uma semana, eu dei uma chamada nele por causa disso. Aí passou uma semana e ele manda mensagem assim: Alex, a diretora do colégio quer que eu entregue um certificado para ela, para começar a dar aula. Eu falei: cara, como assim dar aula? Você tem uma semana assistindo as aulas comigo online, né? Que na época não era gravada, eu mostrava ao vivo. E eu falei que você não vai dar aula, você primeiro tem que aprender, você tem que vir aqui no Rio, ficar um tempo treinando, aí você volta, fica um mês aqui, umas 2 semanas, treina, volta para sua cidade, treina o que aprendeu aqui, né? E fica nessa vai e volta. Isso acontece muito na capoeira, principalmente na Badá Capoeira, que eu fiz parte. Né? O pessoal de longe vem pro Rio, treinar com mestre camisa e depois voltar para sua cidade, treinar, né? Depois volta pro Rio, treina, aprende outras coisas, né? E daí o cara já tava montando espaço lá para dar aula e tal. E o cara tinha uma semana de aula online. Eu falei: cara, isso não vai rolar aqui, eu não vou te vender certificado, vou te dar certificado. Se você quiser, você vai lá para São Paulo, tem aquele pessoal do livro, tem outras escolas lá, que eles vendem certificado rapidinho. Ele fez isso. Ele procurou um pessoal ali, outro pessoal ali. Cara, em coisa de um mês, já é mestre professor, mestre de Wing Chun e de Jiu-Jitsu Kendo. Tá dando aula lá no Mato Grosso, por ali, na tua academia, né? Então é isso, pessoal. Isso aqui é mais um alerta para vocês saberem como que é essa bagunça aqui do Kung Fu no Brasil, né? E vou fazer um vídeo falando sobre mim, né? O pessoal falar mal de mim, eu vou falar umas verdades, tá certo?